Bom, pessoal, primeiramente, boa noite para vocês. Vocês estão vendo aí minha tela bem, né? Estão me ouvindo bem também? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos já começar? E aí, o pessoal que precisar depois pode ver a gravação. Primeiro, boa noite para todo mundo. Acho que a gente passou por uma semaninha aí tentando fazer um balanço patrimonial. Achei bem bacana o resultado dos trabalhos que eu tenho visto. E hoje, já falar sobre um item, né, cara, que tem uma importância muito grande e é o que movimenta, de fato, as empresas, é o que permite as movimentações financeiras acontecerem nas empresas. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre capital de giro, vamos entender o que é capital de giro, vamos tentar entender as estratégias para capital de giro, né, entender o que é bom para o capital de giro, como que ele é bom para a empresa, como que ele é ruim para a empresa também, e como que essa organização financeira permite que você, de fato, administre a empresa. Então, para começar, vamos entender que todas as empresas, praticamente toda empresa, ela vende ao seu cliente a prazo, né? Então, permite vender a prazo e então demora para chegar o recurso para o seu caixa no final do mês. Então, a gente sabe que se você vende parcelado, você demora um tempo maior para poder receber aquele valor. Então, aquele ativo passa a ser o ativo do circulante, que é aquele dinheiro imediato, para o não circulante, aquele dinheiro que vai demorar para poder chegar. E toda empresa também mantém estoque, né? Ou seja, matéria-prima. Então ela compra mercadoria ou compra alguma questão externa. Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. Peraí, só um pouquinho. Então a gente sabe que as empresas elas mantêm um estoque, elas têm aí essa condição de manter um estoque, uma mercadoria que fica ali à disposição da empresa, e ela acaba pagando para esses fornecedores, ela acaba pagando aí para essas empresas que fornecem tanto matéria-prima ou até mesmo mercadorias em um determinado prazo. E isso todas as empresas acabam trabalhando. Então você percebe que você tem ali uma demanda de clientes que vão pagar posteriormente, e você tem uma necessidade de pagar muitas vezes essas mercadorias, que você pode acabar pagando a prazo, ou você pode ter que acabar pagando ali de imediato. Então vai depender muito dos seus acordos ali que foram estabelecidos. Outra coisa também que acontece é que quando uma empresa compra material a prazo, né, então os fornecedores acabam também recebendo esse valor ali, acaba financiando esse valor de estoque do cliente. Então o fornecedor ele também é uma empresa, ele também tem a mesma situação. Então ele também precisa acabar fornecendo, né, esses valores ali, e fica aguardando que a sua empresa possa pagar para ele também. Então ele também tem esse custo ali para poder manter ou financiar parte desse estoque que está aguardando o pagamento quando você faz isso de forma parcelada. E além disso, a empresa tem vários valores ali que estão sendo empregados ali como despesa, seria o nosso passivo, que seria os impostos, a energia, salário e outros gastos, que também acabam sendo financiadas por fornecedores de serviços, uma vez que você acaba tendo que pagar esse tipo de serviço para alguém também. Ou seja, você tem aqui uma situação para que você venda, que você tem os custos que são ali apresentados para você como os custos operacionais, ali os custos que você tem que arcar todo mês, você tem um pagamento de fornecedor, um pagamento para poder manter o seu estoque, e você tem aí um dinheiro que vai chegar só depois. Então você tem aí uma dificuldade, porque os clientes acabam pagando a prazo. Daí surge uma necessidade de pagar a conta. Surge a necessidade de você ter um montante de valor, um acúmulo de dinheiro, uma parte de um valor assim, para que você possa manter funcionando o seu negócio. E aí, para isso, a gente chama o capital de giro, que é, de fato, esse montante de valores, esse conjunto de recursos que permite que você mantenha o seu negócio funcionando, que permite que você mantenha o giro operacional do seu negócio. Então, o conceito de capital de giro basicamente são ativos que representam parcelas do investimento circular durante a condução dos negócios empresariais, ou seja, é um valor monetário que eu não preciso, que eu não tenho que depender exclusivamente de caixa imediato, que eu não posso depender apenas do que eu tenho ali de dinheiro aplicado, de dinheiro inerente, mas sim aquele dinheiro que vai permitir que eu mantenha o custo operacional controlado e o custo operacional se desenvolvendo. Então a ideia é que você tenha dinheiro para que você possa fazer dinheiro. Tudo bem? E aí a gente volta naquele ciclo operacional. Lembra que a gente conversou há um tempão atrás? A gente começa o ciclo operacional quando? Você compra uma mercadoria, você tem ali, comprou a mercadoria, você tem que pagar para o fornecedor. Quanto tempo demora para você pagar o fornecedor? Então você tem que fazer
aquela continha da primeira aula que a gente teve. Você tem ali o prazo de estoque, o prazo de venda e o prazo de recebimento. Olha que interessante nesse caso aqui. Tem aqui o prazo de estoque, que fica entre 0 dias, que foi quando chegou o produto, a partir do momento que eu comprei a mercadoria, até a venda do produto são 30 dias. E ali eu tenho ali mais 40 dias, que seria o prazo que eu determinei para poder trabalhar com o fornecedor. Só que o recebimento dessa venda do produto de 30 dias só recebe daqui 60 dias. Então, nesse intervalo entre eu comprar a mercadoria, eu vender o produto, eu pagar o fornecedor e eu receber o fornecedor, alguém tem que pagar essa conta aí. E aí entra a necessidade do capital de giro. Por quê? Eu fico descoberto aí, nesse exemplo aqui, quase de 40 a 60 dias, ou seja, 20 dias eu fico descoberto sem ver a cor do dinheiro, mas o fornecedor eu tenho que pagar. Então, quando a gente olha para esse ciclo financeiro, ciclo operacional, a gente vê claramente a necessidade de ter um guarda-chuva, de ter alguma garantia para que eu possa manter o meu orçamento, minha empresa funcionando. E o capital de giro se aplica exatamente nessa necessidade que vocês estão vendo aqui, né? Necessidade de você manter conta pagando, de você manter fornecedor em dia, se você conseguir trabalhar com seus prazos, e assim mesmo você ter uma tranquilidade para poder receber esse valor do cliente, mesmo que parcelado, ou mesmo que parcialmente parcelado. Tudo bem? E aqui eu entro num ponto também que é o grande negócio da coisa. Você precisa saber exatamente quanto tempo de prazo você vai estar entregando de crédito para o seu cliente, quanto tempo de prazo você vai ter com seus fornecedores. E isso tem que estar o mais próximo possível. Se você paga em 15, 30 e 45 dias, você não vai poder fazer um prazo de recebimento de 30, 60, 90 para o seu cliente. Se você fizer isso, você vai demorar muito tempo para poder receber, e aí você vai ter uma necessidade muito maior do seu capital de giro, ou seja, você vai ter uma necessidade muito grande de guarda-chuva, e às vezes você não tem esse valor. E é onde as empresas começam a se endividar. Quando você olha para o caixa, não tem dinheiro, o seu capital de giro já está quase esgotado, e você tem a necessidade de arcar com o fornecedor, arcar com os seus custos fixos mensais, com os seus custos que são variáveis, e você não tem ali o recebimento propriamente dito. Só um pouquinho, deixa eu só aceitar alguém aqui. Vocês continuam vendo minha tela aí, gente? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Então, só para a gente poder ver a visão geral de tudo isso que eu acabei de falar, a gente tem aí, então, uma necessidade de capital de giro a partir do momento que você comprou a mercadoria, você tem ali o seu prazo de estocagem e você vendeu. Vendeu a prazo? Vendeu à vista? Se você vender à vista, melhor ainda. Se você vender a prazo, você tem que lembrar que você tem que pagar o fornecedor no meio do caminho e que você vai demorar um pouquinho para poder receber. Quem mantém em funcionamento é o capital de giro. E o cálculo desse capital de giro também não é uma coisa muito absurda. A gente geralmente trabalha com capital de giro líquido com o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, é o valor que você precisa para poder, de fato, atrelar os seus custos. Então, para que você calcule de uma forma muito mais fácil, a ideia é que você siga alguns passos. Então, minha sugestão para vocês é, todas as suas contas a receber, primeiro cálculo que você vai fazer, você junta tudo aquilo que você tem para receber, mais o valor que você possui em estoque. Então, você vai ter aí um passivão aí, ou um ativão aí, para você poder ver a saúde financeira da sua empresa, aquilo que você tem a receber. Depois que você fizer isso, você pega agora tudo que você tem a receber, mais tudo que você possui em estoque, você tira as contas a pagar. Olha só que legal. Você tira as contas a pagar para você poder saber de fato quanto que você vai ter. Depois que você tirar as contas a pagar, você acrescenta o imposto e as despesas que você tem aí com a sua mercadoria, ou com o seu estoque. Aquele valor que você de fato vai demandar para você poder manter o estoque funcionando, então manter a mercadoria. E se você fizer essa conta certinha, você tem o valor necessário para você poder trabalhar com o seu capital de giro. Então, qual que é o grande segredo de você ter o capital de giro na mão? É você basicamente olhar o contas a pagar, ficar de olho nele e você começar a se atentar aos prazos. E aqui eu vou bater de novo nessa tecla. Você não pode vender a prazo muito longo se você tiver um custo muito longo também. Então, se o seu cliente, se você paga para o seu fornecedor em 15, 30, 60, você não pode vender 30, 60, 90. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque é a grande sacada de você trabalhar com o capital de giro é você se ligar nos prazos de cliente. Isso quer dizer que você pode se dar o luxo de não vender a 90 dias? Claro que não, você não pode se dar esse luxo, mas você pode se dar o luxo de negociar o quê? O pagamento com o fornecedor, para que você possa equilibrar um pouco mais essa linha de crédito que você tem com o seu fornecedor e esse valor que você tem a receber do seu cliente. Quando aquilo ali estiver próximo, por exemplo,
Eu não vou pagar para o meu fornecedor em 30, 60, 90, mas talvez eu possa pagar em 30, 45, 60, e o cliente pode pagar a 15, 30 e 45. Então eu vou ter aí uma média assim mais próxima. Então a necessidade de capital de giro talvez seja menor, porque eu tenho um controle melhor do que eu tenho para receber. E aí a gente tem alguns tipos de capital de giro, né, gente? A gente tem o tipo que é o positivo, aquele que você está com ativo circulante maior que o passivo circulante, então você tem aí um saldo melhor. Aquele negativo, que é aquele que você tem que tomar um cuidado, porque quando você percebe que o seu passivo está maior que o seu ativo, você olha para o capital de giro e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É o primeiro alerta para você saber que a saúde financeira da sua empresa está com problema e vai, às vezes, dar algum tipo de problema. E você tem o nulo, aquele que você nem foi para frente nem foi para trás. Você manteve ali uma estabilidade em ativo e passivo. E aqui você tem um outro deslumbre. Então isso quer dizer que você não está crescendo. Isso quer dizer que não está adiantando, você não tem um caminho de crescimento. Você não trabalha pela margem, né, de crescimento. Você trabalha apenas para poder manter as contas. Aquela empresa que não rende nada. Ela simplesmente sobrevive para pagar as contas que ela mesma gera. Então, quando você olha para o capital de giro, você precisa pensar que você pode sim crescer, você pode ter mais capital, mas você tem que tomar alguns cuidados para que esse capital ele não falte, para que você não tenha endividamento e para que você não tenha sobra demasiada desse capital de giro, porque também não adianta você ter uma grande sobra de capital de giro se você não tiver a circulação rápida desse capital. Então não adianta também você querer crescer de uma vez só, querer se expandir de uma vez só, sendo que você vai acabar tornando esse produto, esse serviço inflacionado, que é o que a gente já estudou nas aulas passadas. Então aqui para que você possa entender aí o prejuízo e a parte boa aí de você ter um capital de giro. Um capital de giro elevado ele pode prejudicar a rentabilidade, pois o excesso de ativo circulante pode indicar ineficiência do uso do recurso financeiro. Ou seja, eu estou tendo muito recurso e estou usando ele pouco. Você tem um problema grande que pode acontecer com inflação, né? Exceto que você tem estoque. Se você tem estoque, você tem um dinheiro já previamente guardado. Agora, se você não tem o giro, você pode ter um risco grande de inflação para a sua empresa. Você pode trazer aí o que você comprou, pode desvalorizar ou pode trazer algum problema com o futuro. E os recursos de terceiros a longo prazo também têm custo elevado, porque você tem ali tanto a inflação, variação cambial, juros, serviços bancários, IOF, você tem vários outros serviços que você sabe que a moeda em si, ela tem a sua valorização e desvalorização de forma muito rápida e muito acentuada. Então você tem que tomar um certo cuidado quando você tem muito capital de giro também da sua empresa, tá? E como que se esgota, né, o capital de giro? E aqui entra o grande ponto das empresas, onde que elas acabam falindo, onde elas acabam se desestabilizando. Primeiro que você tem que ver os custos fixos e os custos variantes, ou seja, variáveis. Aqueles custos fixos eu sei que é aquele lá que eu vou gastar sempre. E os variáveis eles podem intercalar. Quando eu verifico esses dois custos, por isso que eu falo, para você poder saber bem do capital de giro, foca nas contas a pagar, porque é ele que vai te dar toda a visão geral dessa empresa. Então, quando você tem um custo fixo e um custo variável oscilando ou muito grande, você tem que tomar um certo cuidado, porque pode ser um sinal de que você está pagando mais, você está gastando mais do que você está recebendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a inadimplência, porque a gente não pode contar 100% que aquele valor que vai entrar vai cobrir os meus custos. Às vezes um cara que não te paga 5, 6, 10 tem que ir lá e pagar aquilo ali para ele. Então você às vezes fica dependendo de um conjunto muito maior para você poder manter a saúde financeira do seu emprego. Você não pode se arriscar nesse ponto. Então a inadimplência é um grande problema. O financiamento e juros, poxa, isso aqui também é onde começa o problema mesmo. Porque se você tem aí uma ausência de capital de giro, você fala, bom, então eu vou atrás desse capital em algum lugar, eu vou achar um investimento, eu vou achar alguém que possa me emprestar um dinheiro, e aí você vai atrás de recursos. Quando você vai atrás de recursos, você cria uma dívida. E se você criar uma dívida, isso vai aumentar o seu passivo. E aí o que vai acontecer? Você começa a entrar num loop de problema, inclusive o financiamento de juros é um grande problema, que começa a descontrolar as suas contas a pagar. Aí você começa a priorizar pagamento, que é o caminho do fim. Então, essas são algumas questões que acontecem, e aí você pode tomar, e aí agora para vocês que estão trabalhando em empresa, observa isso com atenção, porque tem coisas que você pode fazer de imediato para tentar salvar a vida financeira da sua empresa. A primeira ação imediata é o controle de prazo. É aquele controle que eu estou voltando a falar, de você tentar equiparar o que você gasta com o que você recebe, para que tenha um prazo médio menor. Reduzir o tempo de crédito que você tem com o seu cliente, reduzir o tempo que você paga
para o seu cliente. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês hoje. Tentem fazer com que as coisas se equiparem. Segunda coisa que você pode fazer, reduzindo a inadimplência. E para você reduzir a inadimplência não tem jeito, você tem que pegar todo mundo que está te devendo, ligar um por um e vir fazer negociação, e vir poder observar valores. E aí entenda que às vezes vale a pena você tem valores que quando o cara te deve há 10 anos, vale a pena você vir negociar, dar desconto para tentar receber alguma coisa, porque é um dinheiro perdido. Essa que é a verdade. O custo de você emitir protestar um boleto, entrar com o cara na SPC, tudo isso daí é um custo absurdo que às vezes não vale o valor que você tinha, que o cara te devia. Então, muitas vezes vale a pena você fazer o quê? Chamar o cliente, tentar reduzir alguma coisa de juros, tentar tirar alguma coisa para o cara poder pagar, e você ter ali de imediato o valor entrando no seu caixa. Outra coisa, renegociação e diminuição de taxas. Aqui é bom para você com o seu banco. Você foi lá, você fez empréstimo, você chega no banco e fala, eu preciso que você reduza as minhas taxas, eu preciso que você me estenda esse prazo, quero pagar menos no mês e ter mais parcelas, se for o caso, porque para as empresas, gente, isso aí é um absurdo de problema. Às vezes o cara está com uma dívida de R$1.000 e o cara vai no banco e fala, posso pagar R$500 por mês, me ajuda aqui, joga isso para frente, eu pago em 10 anos, não tem problema, tudo no exemplo. Mas estica esse prazo, tira a taxa, pede para o cara tirar a taxa de juros, para que você possa ter uma negociação. Para o banco, isso é bom, não é ruim para o banco, porque o banco vai ter você pagando ali por muito mais tempo. Para você é bom, para o banco também é bom. Obviamente, você vai pagar um pouco mais? Vai pagar um pouco mais, mas isso vai diluir pelo tempo. Então, você não tem aquele impacto forte no seu orçamento logo de cara. E, por fim, tenta trabalhar com linha de crédito, né? Tenta trabalhar com prazos mais fechados. Então, verifica as suas linhas de crédito, tenta reduzir os prazos de pagamento, né, do seu cliente ali. E se você for estender esse pagamento do cliente, tenta negociar com a maioria das suas contas a pagar para que você possa fazer isso também. E aí sim você consegue, de fato, trabalhar com o seu fluxo de caixa, com o seu capital de giro limitado. E aí entra aquela parte boa, que nem eu estou falando para vocês, de tentar equiparar, porque a boa coisa é você reduzir o seu capital de giro. É você ter o dinheiro para você pagou e já recebe. O melhor acordo do mundo é quando o cliente te paga, você pega o dinheiro dele mesmo, produz o que tem que produzir e já devolve para o cliente. O cara deu um sinal de 50%. Aquilo ali é coisa linda. Se a gente for olhar da parte financeira, o cara deu o sinal e depois pagou o resto, gente, é maravilhoso, mas não é assim que a gente consegue em todas as ocasiões. Mas é uma prática que vai fazer o quê? Com que você libere capital investido, você reduza aí os custos que você tem ali de forma operacional, você repassa melhor os valores que você tem ali e você acaba diminuindo até o seu preço, porque você tem aí uma demanda muito maior. Se você tem um dinheiro previamente investido, você acaba reduzindo esses custos de juros que vão acabar acontecendo. Isso permite que você reduza o capital de giro aplicado e, consequentemente, você tem aí uma melhor produção em cima disso, tá? Só para a gente poder ver algumas coisas que alteram muito o capital de giro, e isso aqui é uma conta que a gente faz todo mês, tá? Dívidas novas, empréstimos e financiamentos vão, de fato, elevar o capital de giro. Isso aí bota para cima o valor que você tem ali de guarda-chuva. O aumento de capital próprio ou integração de novas ações também pode aumentar o capital de giro. Geração de lucro líquido também pode aumentar o capital de giro, e a redução de ativo não circulante, aqueles ativos que nem sempre você vai estar pagando ali, ou pagando com constância, também podem aumentar o seu capital de giro. Muito bem. E reduzir o capital de giro. Redução de dívida não circulante, pagamento de dividendos, apuração de prejuízos e elevação de ativos não circulantes. Tudo isso pode reduzir o seu capital de giro. Então, são ações que, na minha opinião, tem que trabalhar com a equiparidade, ou seja, com equilíbrio, para que você possa manter um capital de giro que seja apenas o necessário para que você possa manter o seu negócio funcionando e, a partir dali, você trabalhar com uma margem de crescimento. E aqui entra um ponto, que nem a gente trabalha com oferta e demanda, a gente não pode crescer muito rápido. Você não pode querer crescer 200% em cima daquilo que você está crescendo. Você tem que fazer um crescimento exatamente igual à taxa de inflação controlada. Você vai crescendo de pouquinho em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, para que você não tenha aí uma desvalorização do seu produto, para que você tenha aí uma oferta bacana. E aqui entra o último aspecto que eu queria falar com vocês, que são as sazonalidades, porque às vezes a venda não é uniforme durante todo o ano. E isso permite o quê? Promove o quê? Uma contração ou uma expansão do seu ativo circulante. E isso vai ocasionar o quê? Elevação de estoque, no caso, por exemplo, de
agrícolas à safra, estoque de sorvete durante o inverno, estoque de brinquedo para a vida de Natal, ou seja, você tem aí um estoque não necessário que precisa ser projetado, e aí entra as projeções que a gente faz na parte financeira para evitar que você tenha sazonalidade de acordo com as estações, de acordo com a alta ou baixa demanda. Então lembre, estoque é dinheiro parado, ele custa para você um valor. Então existem estoques que não valem a pena você ter, existem estoques que valem muito a pena você ter. Então tudo isso tem que ser mensurado dentro do seu capital de giro para que você possa de fato ter o produto de acordo com aquilo que você precisa, pagar esse fornecedor, pagar esses custos ali de dividendos dentro de um prazo que seja agradável e que você possa receber esse valor também de uma forma equilibrada. Desse jeito, você tem condição de manter o seu negócio funcionando. E algumas alternativas de financiamento também. Você tem a agressiva, que é aquele mínimo de capital de giro, porque ele vai, de fato, elevar a rentabilidade, mas vai prejudicar a liquidez. A conservadora, que é encher de capital de giro, mas ele é ruim para a rentabilidade, porque você tem aí os custos inerentes muito maiores, então você acaba elevando a liquidez. E o intermediário, que é o meio termo, que permite que você trabalhe aí entre a parte agressiva e a parte conservadora. Isso tudo são maneiras de você trabalhar com o seu ativo circulante, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou abrir agora para a gente poder bater um papo, fazer pergunta aí sobre essa parte que a gente viu hoje aí. É um assunto muito gostoso, mas é um assunto que você tem que tomar um certo cuidado para que você não acabe trazendo alguns prejuízos para a sua empresa. Então, se vocês estão trabalhando com gestão financeira, olhar o capital de giro é, de fato, olhar a saúde da empresa. Tudo bem? Perguntas, vamos lá. Não, professor, uma dúvida rápida. Na hora que você falou das ações rápidas ali, a antecipação de recebíveis não seria uma ação rápida? É uma ação rápida. É uma ação rápida, é uma ação emergencial, na verdade, porque se você antecipa o que você tem para receber, você acaba tirando a linha de crédito que você deu para o seu cliente. Então, você vai acabar tendo aí um problema a longo prazo. Porque todo mundo quer pagar parceladinho. Todo mundo fala, vou pagar em 10 vezes. Só que, às vezes, a empresa não pode receber em 10 vezes. Se eu olhar desse jeito, é melhor eu ter um capital de giro que me permita manter o meu custo operacional naqueles 10 meses e receber de pouquinho para o meu cliente se sentir satisfeito e consumir mais. Então, o crédito, ele estimula consumo. Porém, o crédito, se você não tem um recurso para poder manter esse valor, você acaba prejudicando o seu próprio negócio. É difícil, não é uma coisa simples. Tudo bem? O que mais? Gente, tudo bem aí? Mais uma pergunta sobre capital de giro? Todo mundo entendeu? Como é que funciona, né? Beleza. Valeu, Isa. Então, gente, o desafio então agora de vocês assistam, por favor, os vídeos que eu coloquei para vocês lá. Tem um específico que eu acho muito interessante, que eu coloquei no Tá na Rede para vocês, que ele explica sobre capital de giro sem muita frescura. É bem imediato ali, ó. Faz isso que você vai ver resultado. Eu acho que compensa vocês pararem agora para assistir esse vídeo, tem uns 30 minutinhos ali. Não é de professora, é de investidora, de pessoa que tem empresa. E eu achei bacana, eu vi muito esse conteúdo, achei muito legal, deixei para vocês hoje ali. Tem um material para vocês lerem, tem material para vocês assistirem. E o desafio de hoje é: estabeleça uma empresa, estabeleça os seus custos, pode ser a mesma empresa que vocês utilizaram para fazer o balanço patrimonial, e me mostre ali, de uma forma que você me argumente para mim o valor, o porquê e quanto é esse capital de giro que você vai estar aplicando nessa empresa. Então, vocês vão fazer os devidos balanços, para você poder saber quanto você tem de ativo, quanto você tem de passivo, e a partir desse ativo e passivo, estabeleça de forma fictícia, não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas estabeleça aí um cronograma aí para que você possa estar pagando o fornecedor, para que você possa estar recebendo do cliente e o quanto você vai precisar de fato de capital de giro para o seu negócio, para esse negócio que você está imaginando aí. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Caso tenha dúvidas, o WhatsApp está aqui, pode me chamar ali no particular, como você já tem feito, e a gente vai tirando dúvida aí, eu vou ajudando vocês, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais. Valeu, professor, boa noite. Boa noite.